pessoal do sexto ano do Instituto Ana Nery. Pessoal, nós vamos começar agora o capítulo 11 de vocês, tá? A partir aí da página 113, falando sobre hidrosfera, ok? Toda vez que a gente fala sobre hidrosfera, gente, nós estamos falando da esfera das águas do planeta, tá? Como vocês sabem, a gente tem, né, três grandes esferas, que é a esfera da Terra, que a gente chama de litosfera, a esfera do ar, que a gente chama de atmosfera, que já estudamos em outros capítulos, né? E agora a gente vai ver sobre a esfera da água, que é a hidrosfera, tá? Presente nessas três esferas, tanto na esfera da Terra, da água e do ar, nós temos aquilo que chamamos de biosfera, tá? A biosfera, no caso, vai ser a esfera da vida. A gente tem vida, né, na terra, na água e no ar, tá certo? Então, bio significa vida, né, e esfera da vida, no caso. Aí, vamos ver aqui um pouquinho sobre a hidrosfera, né, sobre as águas aí do planeta Terra, tá certo? Aqui, ó, na página 113, ele começa dizendo o seguinte: em todas as camadas e esferas do nosso planeta, encontramos em seus mais diferentes estados um elemento comum, a água. No caso, gente, a gente encontra água em todas as esferas, né? Na atmosfera, a gente encontra água no estado gasoso, né? A gente também encontra ela em estado sólido, né? Quando há precipitação, ou seja, quando há chuva. A gente, na Terra, encontra aí a água, no caso, no seu subsolo, né? A água, quando ela tem a infiltração, tá certo? E temos a água aí, no caso, na esfera principal, né? Que é na hidrosfera, tá? Aí aqui diz assim, ó: ela é imprescindível para qualquer forma de vida na Terra, que era, até recentemente, o único planeta conhecido a possuir esse líquido em diferentes estados: o líquido, o sólido e o gasoso, que no caso são os três estados da água, tá certo? Então, ó, a gente, no caso, só conhecia a água, né, no nosso planeta, no planeta Terra. Até então, os cientistas estavam procurando água em outros planetas e conseguiram encontrar, né? No caso, já há outros planetas aí que possuem água, tanto no estado gasoso quanto também no estado líquido, tá certo? Aqui diz assim, gente, o que é a hidrosfera? A hidrosfera é formada pelo conjunto das águas existentes na superfície terrestre, que no caso, ó, como ele deu alguns exemplos aqui: oceanos, mares, rios, lagos, glaciares, águas subterrâneas e vapor de água na atmosfera. Então, todas as formas de água que a gente consegue encontrar faz parte desse conjunto. Sejam lagos, sejam rios, seja água subterrânea, né, os lençóis freáticos, seja nos oceanos. Então, qualquer tipo de água, né, qualquer tipo de reservatório de água, seja os aquíferos e assim por diante, faz parte desse conjunto de águas aí. Aí, no caso, gente, nós temos aí uma imagem do lado, tá? Um gráfico, mostrando aí a divisão aí dessas águas, tá? Aqui diz assim, ó: a quase totalidade dessa água é salgada e denominada de águas oceânicas, que ocupam aproximadamente 71% da superfície do nosso planeta. Então, no caso, como vocês sabem, 71% da nossa água, ela está aí nos oceanos, tá? 71% do planeta Terra é formado aí por águas, né? E no caso, 29% é formado por terras que a gente chama de terras emersas, que são terras firmes, tá? Então, 29% de terras emersas, 71% de água. De toda essa água que a gente tem no planeta Terra, 97%, ou seja, quase a totalidade, né? Temos aí de água salgada, né? De água nos oceanos, tá? Aí, no caso, ó, esse primeiro gráfico aí, o primeiro gráfico de pizza, tá mostrando aí o oceano com 97%, ou seja, quase a totalidade, 3% de água doce, tá? Só que esses 3% de água doce, gente, não é totalmente disponibilizado para o consumo do ser humano. Por quê? Porque, no caso, ó, vamos acompanhar o segundo gráfico. Temos aí a água doce, esses 3%, tá? 79% dessa água doce, ou seja, desses 3%, estão aí em casquetes de gelo e glaciais, ou seja, é água congelada, gente. Não tem como a gente dispor dessa água, tá? Então, 79% desses 3% que a gente possui de água doce no planeta está aí
congeladas, tá? Aí nas grandes geleiras, né? Aí nos polos, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, em em estado sólido, tá? Aí aqui, as águas subterrâneas representam aí 20%, no caso dos lençóis freáticos, né? Os aquíferos. Então, toda essa parte aí de água subterrânea representa 20% de toda a água doce. E 1%, ou seja, apenas 1%, está aí, no caso, na superfície, tá? Seja em rios, seja em lagos, seja em açudes, seja em lagoas. Então, esse 1% de água doce é 1% que a gente utiliza aí para o consumo, tá? Para o consumo humano e também para o consumo aí animal e para outros fins, né? Como, por exemplo, para a agricultura, para a produção de alimentos e outros fins, tá? Aqui temos aí, ó, gente, água doce de superfície facilmente acessível. Ó, a humanidade do solo, 38%. Os lagos representam mais 52% desse 1% que está na superfície. Aí, 8% está em forma de vapor de água na atmosfera. 1% está aí nos rios. E 1% está aí em água acessível em plantas, tá? Então, no caso, ó, a gente tem apenas aí 38%, né? Para a humanidade do solo, 52% de lagos. Então, essa água está, digamos aí, com essa distribuição, tá? Assim, 1% de água que tem aí na superfície terrestre de água doce. Aí aqui diz assim, gente, ó, as águas oceânicas, né? Ou seja, esses 97% que a gente tem no oceano, que são águas salgadas, se caracterizam por sua salinidade. Por que salinidade, gente? Porque, no caso, a gente tem aí, no caso, essas águas são salgadas, elas não são boas para o consumo humano, justamente devido a essa grande quantidade de sódio, tá? Aí a densidade, né? E também a temperatura. Vamos entender um pouquinho esses três. A salinidade aumenta com a evaporação, por isso é maior nos mares quentes e fechados. A gente daqui a pouco vai ver um pouquinho, gente, sobre os tipos de mares, tá? A gente vai ver aí os tipos de mares que são abertos, fechados, intermediários e assim por diante. Aí, ó, mares quentes e fechados, como o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Já nas zonas marítimas, onde desembocam os grandes rios, a água é menos salgada, porque no caso os rios, né, são água doce, eles desembocam aí nos oceanos e eles vão ter aí uma salinidade um pouco menor, tá? Aí aqui, ó, a salinidade também diminui nos mares ao se misturar com águas menos salgadas e à medida que se aproximam dos polos, pela diminuição da temperatura. Então, ó, nas áreas mais próximas aos polos, a salinidade também é menor, porque a temperatura é mais baixa, tá certo? Aí aqui, além do mais, as águas marinhas possuem uma maior densidade, por isso são mais apropriadas para a navegação, né? A gente sabe que tem rios, né, que são navegáveis, mas a densidade do mar, né, facilita aí essa navegação, tá certo? Aí aqui, os oceanos, devido ao seu tamanho e à sua temperatura, atuam como reguladores térmicos. As águas dos oceanos conservam mais calor que o ar que os rodeiam, por isso esquentam as massas de ar que diminuem a amplitude térmica na costa litorânea, tá? Aí aqui diz assim, ó, a temperatura não é homogênea em toda a massa oceânica. Enquanto na superfície, ou seja, na superfície das águas, né, há uma temperatura aí de aproximadamente 12 até 30 graus, no interior do oceano, né, ou seja, quanto mais profundo, menor a temperatura, certo? Aí aqui, ó, enquanto no interior do oceano, por volta dos 500 metros, são mais frias, em torno de 4 graus até 1 grau negativo, tá? Aí as águas oceânicas são um meio fundamental para a manutenção da vida, pois nelas se encontra uma grande diversidade de seres vivos de diferentes tamanhos e características. Essa parte dos seres vivos vocês veem em ciências, né? Vocês sabem aí os seres que vivem nas águas oceânicas, os seres que vivem aí nas águas fluviais e assim por diante, tá? Aí, por outro lado, somente 3% dessa água é considerada doce, né? No caso, a gente viu no gráfico que
que somente 3% tem água doce, 97% água salgada. Então, a água salgada a gente chama de águas oceânicas e os 3% de água doce a gente chama de águas continentais, ok? Então, águas oceânicas e águas continentais. Aí temos aqui, gente, o ciclo da água. O ciclo da água, gente, vocês também veem em ciências, né? Vocês sabem como o ciclo ele começa a funcionar. No caso aí, a questão da evaporação, da solidificação, da infiltração, da evapotranspiração dos vegetais. Então, toda essa parte, esse processo, vocês entendem aí em ciências com mais detalhes. Aqui em geografia, a gente vai ver de maneira geral como funciona o ciclo hidrológico, né? E como essas águas, elas voltam, né, a se renovar, tá? Aqui, ó, temos o ciclo hidrológico, temos uma imagem aí, e diz assim, ó. O ciclo hidrológico é um mecanismo natural no planeta para a oferta de água potável. Isso é possível devido à distância entre a Terra e o Sol, o que permite que a água se apresente em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Ou seja, se fôssemos mais próximos do Sol, né, nós não teríamos toda essa quantidade de água devido à evaporação ser maior, né? E se fôssemos mais distantes, também não teríamos aí água nesses 3 estados, porque a distância do Sol faria com que as nossas águas fossem congeladas, tá bom? Aí aqui diz assim, gente, o Sol aquece o oceano, ó, nessa primeira parte aí do ciclo hidrológico, tá? Aí temos aí as águas dos mares, né, sendo aquecidas aí pelos raios solares. No segundo, a água do oceano se evapora e se eleva no mar, né? No caso, essa evaporação que acontece devido a esse aquecimento. Na terceira parte, ó, temos aí o vapor de água esfria e se condensa para se tornar gotículas que formam as nuvens, né? No caso, é para voltar para a Terra em forma de precipitação, tá? Aí, se a água se condensar, na parte 4, se a água se condensar, as gotas ficam pesadas o suficiente para caírem no solo em forma de chuva ou de neve, no caso, a precipitação, né? Pode cair, no caso, aí, em forma de chuva, no estado líquido, como realmente conhecemos, né? Pode cair em forma de neve, em forma de granizo, em forma aí de geada, tá? De neblina. Então, aí depende também da questão da evaporação, certo? E da temperatura. Aí, na 5, ó, na parte 5, temos aí uma parte da chuva vai para os reservatórios subterrâneos, o resto chega ao oceano através dos rios. Então, a água que não infiltra, né, escoa aí em direção aos oceanos, pelos rios, né? E outra parte aí infiltra no solo, deixa o solo úmido. E também temos aí os lençóis freáticos, né? E também os aquíferos aí que são abastecidos por essa infiltração. Aqui temos assim, gente, ó. A quantidade de água que existe na Terra é sempre a mesma, ainda que mude de estado e de lugar. Então, a água, na verdade, ela não está acabando, tá? Ela está mudando aí de estado. No caso, quando você utiliza a água, né, e você faz o descarte, né, ou seja, descarta essa água de alguma forma, a água ela tem o seu ciclo natural para se renovar. Porém, quando a gente polui as águas, a gente tem água disponível, mas não água de boa qualidade. Então, quando a gente acaba com a água potável, é dessa forma, tá, gente? Tanto porque a água ela tá mudando realmente de estado, né? Como também essa questão da poluição da água, o mau uso, no caso das águas que a gente tem disponíveis, né? Sabendo que a gente tem pouquíssima água em relação a toda a parte oceânica que a gente tem no planeta, a gente tem pouquíssima água potável. Aqui diz assim, ó, isso ocorre porque as águas do nosso planeta estão em constante movimento entre os continentes, oceanos e a atmosfera num grande ciclo hidrológico. Esse fenômeno é desencadeado pela energia do Sol, que aquece as massas líquidas superficiais, ou seja, as águas dos mares, oceanos, lagos, rios e etc., provocando sua evaporação. E na vegetação, a evapotranspiração, que juntas transferem umidade para a atmosfera, formando nuvens que, através das chuvas, granizo, neve ou neblina, voltam à superfície.
Parte dessa água infiltra-se no solo e alimenta os lençóis subterrâneos, dando origem às nascentes ou olhos d'água, que é onde os rios nascem, tá? Aí, enquanto outra parte é aproveitada diretamente pelos seres vivos. Tanto as águas superficiais como as subterrâneas voltam finalmente aos oceanos, começando novamente o ciclo. O ciclo da água é muito longo nas águas subterrâneas, podendo durar até vários séculos, enquanto as águas superficiais podem durar apenas alguns dias. E para a gente encerrar, gente, essa aula, temos aí uma imagem, né, mostrando aí uma ilustração a respeito de como as comunidades, as primeiras civilizações, elas realmente surgiram aí às margens de grandes reservatórios de água, tá? Sejam elas águas marinhas ou águas de rios, tá? Aqui na legenda diz assim, ó: as primeiras aglomerações de qualquer região do planeta foram organizadas próximas de uma concentração hídrica, seja ela de característica marítima, que no caso é água salgada, ou fluvial, que no caso é água doce ou potável, tá? Aí, no caso, gente, essas águas aí deram possibilidade, né, de o homem poder aí construir as primeiras civilizações. Como quando vocês estudam em história, né, sobre a civilização da Mesopotâmia, que tinha aí o rio Tigre, Eufrates, quando estudar a civilização egípcia, que tem o rio Nilo, a civilização chinesa, que tem o rio azul e amarelo. Então, todas essas civilizações realmente aí surgiram à margem de rios, né, para poder realmente sobreviver, tá? Tanto é que quando a gente estuda em história, a gente vê aí a questão do crescente fértil, né, que era essa área aí que tem grandes rios permanentes, tá? Então, na próxima aula a gente vai estar, aliás, no próximo vídeo, a gente vai estar vendo aí sobre oceanos, também sobre mares, né? E depois a gente vai estar vendo aí sobre rios, bacias hidrográficas e outras formas aí de armazenamento de água, tá? Então, pessoal, bons estudos e até mais.